Muito bem, então a gente tem o nosso primeiro observer registrado, né? A gente fez um subscribe observer, a gente jogou ele aqui dentro, a gente conferiu se ele realmente está lá dentro do nosso array quando a gente fez esse console log, e a gente conseguiu ver, então, lá na nossa, no nosso site, né, no nosso console aqui, que ele está sendo logado e está aqui o nosso handle page content. Beleza. Agora a gente precisa acionar os nossos observers aqui e fazer com que eles rodem, beleza? E é a hora da gente mexer então aqui com o nosso handle page change, beleza? Então tá. Eu ainda estou preocupado com essas nomenclaturas que eu estou usando, porque eu acho que eu ainda estou fazendo um pouquinho de confusão, tá? Com esses nomes. Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, não é handle page content, tá? Aqui seria o change content mesmo. Então, eu sei que eu mudei na aula passada, agora eu estou mudando de novo, mas é porque o handler, tá? Ele fica dentro dos subjects, ele não é um observer, beleza? Ah, Bruno, mas não pode ser qualquer nome? Pode, mas o ideal é a gente ir seguindo os padrões do mercado. Existem essas convenções de nomenclatura, tá? Então vamos fazer correto. Então, na verdade, voltando aqui vai ser change content. Beleza, só isso, tá? É isso aqui, change content, ele tá passando então para lá o change content, beleza, tudo certo. E do lado de cá no subjects a gente não precisa mexer nada, tranquilo. Tá, agora sim, vamos começar a mexer no nosso handle page change, tá? Que ele vai trabalhar então os eventos, ele vai ficar ouvindo eventos ou registrando eventos, tá? Que acionem esse cara aqui. E a lógica é mais ou menos a mesma. Se no nosso aqui no nosso page layout a gente importou os subjects para a gente poder usar os subscribe observers lá de dentro, agora na nossa navbar a gente também vai importar, só que a gente quer usar quem? O handle page change. Beleza? Então vamos fazer isso, tá? Eu vou copiar daqui para agilizar. Então eu vou aqui copiar essa linha do import, vou na nossa navbar e vou bem aqui, ó, antes do CSS também, importar. O caminho vai ser o mesmo, porque a gente precisa sair da pasta navbar, sair da components, entrar em helpers e subjects. Beleza, tranquilo. E agora vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui, ó, tá? Só que ao invés de register observer, a gente vai colocar outra nomenclatura ali, porque agora a gente está precisando disparar o evento, né? A gente precisa falar que quando o nosso item for clicado, ele vai então acionar o handle page change aqui dentro. Então vamos lá. Eu copiei essas duas linhas daqui, agora eu vou na nossa navbar. E aí, onde que a gente vai fazer isso? Como o nosso event listener aqui existe escopo nele, a gente precisa colocar aqui dentro. Então, tem que ser depois do prevent default, tá? Porque o prevent default é a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso clique para não carregar a próxima página. Então tá, para cada link, etc, o nosso loop, o nosso event listener. Agora aqui, ó, deixa eu tirar esse console log do ID, tá? O nosso push state vai ficar aqui, que é a outra coisa tal, que a gente fez nas outras aulas, beleza. E agora aqui, ó, eu vou colocar o quê? Eu vou criar a nossa variável que vai guardar. E aqui não vai ser register observer, aqui vai ser agora o nome do nosso evento, tá? Que seria, então, a gente poderia colocar uma nomenclatura aqui, handle page change. Beleza. Ou page change, só page change, pode ser também. Vamos colocar só page change, vai. E aí então, o que a gente vai fazer? O nosso page change vai ser igual a subjects, e aí a gente vai fazer assim, ó, page change. E aí o que a gente quer pegar de lá de dentro é o nosso handle page change. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. E aí eu vou colocar aqui agora handle page change. E o que eu vou passar para o nosso handle page change? Olha só a cadeia de ações que vai acontecer agora, tá? Eu vou recapitular. Aqui, ó, no nosso layout, a gente jogou o nosso change content aqui dentro dos subjects, certo? Então ele está guardado aqui dentro do nosso array. O que ele espera? Ele espera qual page para ele comparar aqui dentro do switch case, certo? Então a gente precisa enviar para esse cara aqui um dado que está lá na navbar.
esse dado é o nome da page. O nome da page aqui na nossa navbar, como que a gente identifica ele? Eu tinha feito um exemplo em algum lugar aqui, mas dá pra gente ver aqui, ó, é o nosso LID, tá? Então, o que o nosso handle page change aqui, ó, handle page change vai receber é o page ID. Inclusive aqui eu já tinha até colocado page ID mesmo, tá? E ele vai pegar o page ID, ele vai mapear cada um dos observers, que no nosso caso a gente só tem um por enquanto. Cada um dos observers vai ser agora reconhecido como OBS aqui dentro desse for each. E aí o OBS recebe o page ID. Então esse OBS page ID é como se fosse a mesma coisa do nosso change content que recebe page, tá? Aqui poderia ser page ID também, para ficar a mesma nomenclatura, tal. Vamos colocar aqui, vai, page ID, só para ficar a mesma nomenclatura, para você entender melhor. Então, esse cara aqui é a mesma coisa, só que agora interpretado como OBS page ID, beleza? E esse page ID aqui, ó, ele é passado para o handle page change, que está lá no nosso navbar, aqui, ó, handle page change. Então, aqui agora, o ID é o quê? L.id, beleza? L.id. Ah, Bruno, de onde está vindo esse L.id? Me perdi. Esse L.id é lá da aula lá atrás, onde a gente mapeou cada um dos nossos links do menu. E aí, então, a gente fez o event lister para cada um deles. Ó, tá vendo que eles estão dentro do for each? A gente fez um para cada um deles. Cada item é interpretado como L aqui dentro do nosso loop, tá? E aí, L.id retorna o ID pra gente. E é exatamente isso que a gente precisa passar aqui. Então, agora a gente passou aqui. Esse handle page change, quando a gente clicar, ele vai ser acionado aqui dentro do subjects. Aí aqui dentro do subjects, ele vai passar o ID aqui, vai fazer um loop entre os nossos observers, vai informar o page ID, e quando ele faz o loop já executando, tá? Então ele vai executar cada um dos page changes que está aqui. E aí, só para a gente ter uma noção, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar console.log from subjects, do mesmo jeito que a gente fez ali no observer, from subjects, ou seja, a gente, para ter certeza que está sendo executado daqui de dentro desse arquivo central que linka os dois, o header e o page content, beleza? E aí eu quero que ele me dê um log aqui. Do que eu quero que ele me dê o log? Vamos colocar do page ID, vai, que é o que ele está recebendo. Page ID, tá? Só para ver se ele realmente está recebendo o page ID aqui e tal. Tá, legal. E para a gente finalizar, aqui no nosso layout, tá? Eu deveria colocar um console log aqui no nosso change content também. Por quê? Para a gente ter certeza que o dado que está sendo passado aqui, ó, pelo handle change, está chegando lá no nosso OBS aqui, ó, que vai estar aqui dentro, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, para a gente ter certeza, eu vou colocar um console log aqui, ó, console.log from page layout, tá? From page layout, 2 pontos, e aí vamos passar o que a gente quer, que é o page ID que vai entrar, beleza? Tá. Ups. Agora sim, eu acho que os nossos testes aqui para saber se essa linkagem está funcionando estão completos. Então, o que vai acontecer aqui agora? Quando eu clicar em algum link aqui da nossa navbar, ele vai capturar o ID, vai jogar aqui para o nosso handle page change dentro de subjects. O nosso handle page change vai capturar esse ID aqui, vai fazer um loop de todos os observers que está aqui e vai passar o page ID como um argumento, né, um parâmetro, na verdade, que é o dado, para dentro do nosso observer, e o nosso observer é nada mais nada menos do que esse cara aqui. Então aí o valor vai entrar aqui e a gente vai conseguir dar um console log aqui para ver se está tudo ligado, tudo funcionando, tá? Vamos lá então conferir isso no nosso navegador, tá? Eu vou limpar aqui, vou dar um refresh aqui. Bom, e a primeira coisa que a gente consegue visualizar quando a gente dá o refresh na página é o seguinte, ó. From subjects veio, então quer dizer que ele está passando a função change content, tá? Ou seja, esse cara aqui, ó, tá? Do from page layout, peraí, perdi. From subjects, eu preciso colocar na verdade de onde que ele está vindo, né? Tá, na verdade ele está vindo do subjects mesmo. Esse, cadê ele? Aqui, tá? Então esse aqui
tá funcionando e tá jogando a função aqui dentro, beleza. Agora, o segundo cara aqui, ó, from page layout, tá? Veio como indefinido. Quem que é esse segundo cara aqui do page layout? É esse aqui, ó, tá? From page layout. E aí depois, num segundo momento, ele executa de novo. Ele está executando 2 vezes, tá? E aí nessa segunda vez que ele executa, ele está retornando aqui um if-else e tal, uma função, etc e tal. Para ser sincero, eu não entendi muito bem porque que ele está retornando essa função, etc. Mas ele está retornando. Eu acho, na verdade, que ele está retornando daqui, ó, tá? Eu acho que é daqui, não tenho 100% de certeza. O fato é, o nosso page ID não está entrando aqui, tá? E sendo jogado aqui, ó, tá? Então, pelo menos não na hora que a gente carrega a página. E até aí tudo bem. Por quê? Porque a gente definiu isso para acontecer quando o quê? Quando a gente clicar em algum link, beleza? Agora sim a gente vai testar o clique, tá? Que é o outro lado. Então, o lado de registrar o observer está funcionando, ele veio aqui. Agora vamos no clique, tá? Vou limpar aqui de novo, só para a gente visualizar melhor. E agora eu vou dar um clique aqui em sobre. E não aconteceu nada. Vou dar um clique em montar skate, não aconteceu nada. E vou dar um clique em home, também não aconteceu nada. Ou seja, ele não está chegando aqui, ó, tá? Ele não está chegando nessa linha aqui. Brunão, por que não está chegando? Não deveria funcionar? Você não linkou tudo certinho, tal? Sim, deveria funcionar. Linkei tudo certinho, tal. Mas existe um pequeno ruído que talvez você tenha percebido, se você já tem alguma experiência com JavaScript e tal. Mas se você está pegando esse curso aqui, não tem experiência prévia e tudo mais, como imagino que deve ser a maioria da galera que está fazendo esse curso, você caiu em uma coisa que eu também caí quando eu estava aprendendo isso aqui, e é uma coisa que a gente está tão empolgado com a lógica, em fazer o design pattern e tal, que a gente não presta atenção, que é o seguinte, olha só, esse subjects aqui, que a gente está importando, tá? Ele é uma instância, e aqui na navbar, esse outro subjects aqui que a gente está importando, ele é outra instância. Então a gente tem 2 subjects funcionando em paralelo. Então, quando eu envio o dado daqui do meu clique, tá? Para dentro aqui do subjects, eu estou enviando para um cara. Eu não estou enviando para o mesmo que está recebendo aqui, ó, o change content, tá? Ou seja, eu não estou enviando. Um deles tem o observer, que a gente registrou, e quando eu clico aqui, ele cria outro completamente diferente, outra instância que não tem o change, o observer, tá? Não tem o change content lá dentro, tá? Ele cria uma instância completamente nova sem o change content. Então, se ele não tem o change content, tá? É uma instância nova com um array vazio, não tem observers naquele array, ele não chega lá dentro do array, executa. E aí, não executa essa linha aqui. Não sei se ficou claro, mas resumidamente a gente tem um subjects para o layout, onde existe aqui o change content lá guardado, só que quando a gente clica no nosso menu, a gente está clicando e enviando o ID para outro subjects. Então a gente tem 2 subjects, beleza? Como que a gente faz isso ser um subject só, um subject apenas? A gente vai cair no design pattern que eu falei para você na outra aula, que se chama, cadê ele aqui? Singleton, tá? E singleton, de uma maneira resumida e fácil de entender, é você ter um arquivo, né, ou uma única fonte de informação, tá? Que ela não tem múltiplas instâncias, ela é uma instância só. E aí qualquer outro arquivo que for consumir esse item ou essa instância, tá? Ele vai consumir da mesma, que é o que a gente precisa. A gente precisa que o nosso navbar e o nosso page layout, eles consumam o mesmo dado. Então, quando eu envio um observer para os subjects, ele tem que guardar esse observer lá. E quando eu clico, o nosso clique tem que enviar o ID para a mesma instância, para o singleton, né, do nosso subject. Então a gente precisa ter um subject só. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso funcionar, tá? Bom, para explicar esse design pattern eu não fiz slide nem nada porque ele é relativamente simples, tá? Qual que é o problema aqui? Eu vou te explicar aqui no subjects mesmo. Os subjects,
ele é tudo isso aqui e a gente está exportando o quê? Subjects, ou seja, a gente está exportando uma instância de uma função. Então, essa função ela não foi executada ainda, a gente não está exportando o resultado do que acontece aqui dentro. A gente está exportando o que a gente quer que aconteça. Dá para pensar assim, a gente está exportando a receita do bolo ao invés de a gente exportar o bolo, tá? E o que a gente precisa? A gente precisa do bolo, tá? A gente precisa que esse bolo, né, o resultado da receita seja consumido tanto aqui no layout quanto no navbar, basicamente, tá? Então, para a gente fazer isso, o segredo aqui nesse projetinho nosso aqui de tornar o nosso subjects um singleton, ou seja, uma fonte única de informação e que ele não crie uma nova instância cada vez que ele seja importado em um arquivo diferente, o jeito da gente fazer isso ao invés da gente exportar a receita que está guardada dentro dessa variável, a gente exporta o resultado da receita, tá? Como que a gente faz para exportar o resultado da receita? A gente executa a receita aqui dentro. Então, se a gente executa ela vai rodar e aí ela vai ter um resultado, ela vai ter um bolo, certo? Então, pegando esse exemplo do bolo que eu imaginei aqui, se eu mando fazer um bolo aqui agora, tá? E guardo esse bolo dentro de uma nova variável, eu posso exportar o bolo, certo? E aí sim, quando eu exporto o bolo, quando eu importo no navbar e no layout, eu vou ter só o resultado. E é isso que a gente precisa, tá? Eu não vou ter uma nova função, uma nova receita. Eu vou ter o bolo em si. Vamos lá. Vamos na prática, porque eu falei muito de bolo e tal. Então, o que eu vou fazer para isso aqui funcionar? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou guardar o resultado do que acontece aqui dentro, tal, que é todo o processo. O primeiro processo é o quê? Guardar um observer. O segundo processo é o quê? Receber o ID e rodar o observer. Tudo isso, né? Eu vou guardar onde? Aqui fora, tá? É o resultado, é o que acontece. Então eu vou criar uma nova variável e vou chamar ela de init, pode ser init subject, tá? Beleza. E aí, init subjects vai ser o quê? Vai ser uma única versão, tá? De tudo isso aqui executado. Do subjects executado. Para executar, eu tenho que fazer o quê? Subjects. E eu preciso só chamar ele. Só isso. Pronto, acabou. Só que agora o que eu tenho que fazer? Ao invés de eu exportar os subjects, porque eu continuo exportando isso aqui. Então eu continuo exportando uma receita, tá? Esse aqui representa o resultado. Ou seja, eu estou executando quando eu escrevo subjects e faço esse parênteses aqui na frente, esse parênteses significa, tá bom, rode tudo que está aqui dentro, tá? Então quando eu faço o export do init, aí sim eu estou exportando o resultado. Então agora, na verdade, é só eu fazer export the full init subjects. Beleza. Vai dar outro probleminha agora, que é o seguinte. Vamos olhar lá na nossa parte da frente agora. Olha só, deu um erro aqui. Por quê? Ele está falando aqui que objects not a function, tal. Se a gente olhar aqui onde que ele está falando o erro, ele está falando lá no register observer, etc e tal. Não dá para entender muito bem, mas em resumo, o erro aqui tá onde agora? Nos nossos dois arquivos aqui, no layout e no navbar. Por quê? Porque agora o que eu estou importando aqui como subjects, tá? Lembra que eu posso fazer um import com qualquer nome e tal, não importa? Tá. É, na verdade, o resultado do nosso subjects lá. E o nosso resultado, ele não é algo executável, mas, tá? Como a gente estava tendo que fazer antes, ou seja, ele não é isso aqui. Isso aqui agora, ao invés de eu executar aqui, e é isso aqui que cria uma nova instância, tanto no layout quanto uma segunda instância no navbar, agora eu não preciso mais. Por quê? Porque agora subjects não é executável, ele é um resultado, ele é o valor, ele é o bolo em si, não a receita do bolo. Espero que tenha ficado claro, se não ficou não tem problema, assiste de novo o vídeo quantas vezes for necessário, ou então deixa a pergunta aqui e a gente vai tentando resolver. Mas eu acho que tá tranquilo agora, né? Então beleza, então não precisa executar porque ele já está sendo executado aqui, então eu colho só o resultado. E o resultado não é executável, então eu passo só a referência, né? A variável aqui, subjects, que é o resultado. E na navbar a mesma coisa, eu venho aqui na navbar. E aqui o subjects não é executável mais, ele é só a referência agora, tal. E aí,
Dessa maneira aqui que a gente fez, se tudo deu certo, o que acontece agora? Ao invés de a gente ter duas instâncias, a gente tem uma só. Então, quando eu clicar aqui, agora, e enviar o nosso ID para o nosso handle page change, dessa vez ele tem que achar o nosso change page aqui dentro como observer, tá? Ou seja, ele vai fazer isso aqui, vai passar o page ID, e aí tem que logar o quê? Tem que logar o from page layout aqui com o ID que foi passado aqui do navbar, beleza? Então essa ponte agora tem que funcionar. O clique envia o ID, chega lá no subjects, o subjects aciona os observers, passando esse ID para o observer, e aí o observer retorna então essa frase aqui, ó, tá? Vamos testar? Vamos ver se finalmente funcionou. Vou aqui no nosso console. O que aconteceu aqui? Debugger, eu acionei o debugger sem querer. Onde que eu removo o debugger que eu não sei? Eu vou fechar aqui e vou colocar aqui numa nova aba. Beleza, vou abrir aqui o nosso console agora. E olha só. A primeira coisa aqui é que a gente já vê o seguinte. O nosso from subject está funcionando, ele está lá, o nosso change content, beleza, esperando um page ID. Então, essa primeira parte funcionou, tranquilo. Esses outros dois logs aqui, mesma coisa de antes. Até aí tudo bem. O que não estava funcionando antes era o quê? O nosso clique aqui, que envia o nosso page ID, por quê? Porque ele estava enviando para uma outra instância que tinha sido criada dentro do navbar. Agora, ele tem que enviar para a mesma instância porque a gente aplicou o conceito de singleton. Então, quando eu clicar aqui em sobre, teoricamente ele vai enviar o ID chamado sobre, vai entrar aqui, vai fazer o switch case aqui, ele vai dar match logo aqui no sobre e ele tem que retornar aqui dentro do nosso main, tá? O que está dentro de sobre. Então, vamos ver se isso aqui funcionou, beleza? Vou clicar em sobre. E alguma coisa aconteceu, alguma coisa também não aconteceu, mas uma coisa que é importante pra gente, olha só. From page layout executou e o from page layout está onde? Está aqui, ou seja, a ponte foi feita. Precisa a gente ajustar só uma última coisinha aqui, que é esse change content aqui, ó, que ele não tá retornando pra gente o sobre aqui, tá? A não ser que eu tenha feito alguma outra coisa de errada, mas agora sim, o nosso conceito aqui, toda a nossa funcionalidade de ter observer, né, o design pattern de observer e o design pattern de singleton, agora eles estão funcionando e tem que arrumar outra coisa aqui agora que... Tá, a gente vai ter que fazer de outro jeito, a gente vai ter que passar essa informação aqui de outro jeito, mas basicamente a gente conseguiu ter essa única fonte de dados, tá? Que é o observer e o singleton. Eu vou deixar pra gente resolver isso aqui agora, tá? De retornar a página correta na próxima aula. Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.